Fala galera, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast na área, beleza? Nosso canal é dedicado a falar sobre construção, engenharia, arquitetura, trazer arquitetos, engenheiros, lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Também queria falar para vocês que a gente aluga o nosso espaço aqui, o nosso estúdio, no Jardim Aquários, um estúdio muito bem montado, lindo. E quem quiser fazer uma produção de podcast pode entrar em contato com a gente aí e marcar uma visita aqui para conhecer, beleza? Agradecer também os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Então, hoje a gente tem um episódio especialíssimo aqui. Estou aqui com meu amigo, engenheiro Fernando Beraldo. Fala, Fernando. Fala, beleza? Luciano. Tudo bom, Tudo cara? Bom? Joia? Beleza, tudo certo. Conheço o Fernando já faz tempo, hein, Fernando? Quanto tempo? Mais de 10 anos, né? Acho que bem mais, né? Uns 14 aí, por aí, né? 14 anos já. Verdade. Tem uma história aí. Verdade. Bom, para quem não sabe, o Fernando Beraldo é da MZ3 Engenharia, né? Constrói vários prédios aí na cidade, fora da cidade também, muita coisa. Ele vai contar a história dele aqui. Beleza, Fernando? Curtiu aí o espaço aqui, o estúdio? Lúcio, parabéns, hein? Não imaginava que era assim, não. Começava só a dar uma olhada aí nos podcasts, mas tá de parabéns, viu? Legal, né? Estrutura top. Show de bola. Então vamos contar a história do Fernando. Quem é o Fernando? Lucião, sou um cara tranquilo. Não imaginava que ia estar nesse mundo da construção civil quando comecei. Então, assim, comecei escola estadual aí e tudo. Na onde? Aqui em São José? Jacareí. Jacareí? Nasci em Jacareí. Comecei a estudar lá, mas tem perspectiva, né? Sim. Colegial, tava só curtindo, não dava muita atenção, não. Aí começou, na época era primeiro, segundo e terceiro grau, né? Sim, não tinha, no nosso tempo, né? Nosso tempo, a gente é mais velho um pouco. Uhum. E aí, quando começou no primeiro ano, eu comecei já a ficar preocupado, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida, como é que vai ser e tal. Daí, como acabei pedindo, conhece um amigo, conhece outro e tal. Tinha um amigo que fazia lanche. Falei, cara, me arruma um emprego. Preciso trabalhar, não sei o quê. É mesmo? Cara, Pô, essa eu não sabia. Você tem 14 anos, pô, não trabalha nada, espera mais um pouco e tal. Eu falei, não, quero trabalhar. Daí comecei, daí chegou um dia, tava em casa, daqui a pouco toca o telefone. Quero falar com o Fernando. Uhum. Falei, vou falar. Pô, aqui é o Rodrigo, da lanchonete e tal, aqui do centro de Jacareí, tudo bom? Quem me indicou foi seu amigo e tal, quer trabalhar? Falei, cara, mas o que eu vou fazer? Ele falou, só vai entregar lanche só. Mas onde? Entendi. Ele falou, no centro de Jacareí. Falei, De bike? Não, então, não sabia nada, né? Uhum. Eu falei assim, cara, mas como é que funciona? Ele falou, chega aqui amanhã que eu te explico. Eu falei, amanhã? Amanhã, 8h30 você pode estar aqui. Nossa, cedinho ainda, hein? Cheguei lá 8h30, tava na época de férias. Uhum. Cheguei lá. Ele falou, cara, é o seguinte, vamos trabalhando aqui. Eu comecei a entregar. E aquele lotado, né? Final de ano. Daí comecei a desenrolar, né? Falei assim, o que eu tenho que aprender aqui? Comecei a entregar as coisas, comecei a fazer, daí começou a sobrar louça para lavar. Fui lavar louça. Começou lanche. Deixa eu aprender a fazer lanche, açaí, não sei. Fui desenrolando. Sim. Daí chegou janeiro, caiu o movimento. Falei, tinha 3 pessoas. Falei, vai me mandar embora, que sou mais novo, não sei o que e tal. Aí falei assim, vou sair, né? Uhum. Daí, por fim, acabou saindo as outras 2 pessoas, fiquei lá. E daí eu peguei amizade com a família, né? Legal. E tinha uma irmã do dono que trabalhava numa consultora. Sim. Daí eu tava completando, fiquei 1 ano lá, então de 14 para 15. Daí tava completando 16, já podia tirar a carteira de trabalho na época, né? Uhum. Daí a menina perguntou, tem uma entrevista pra você fazer lá na consultora que eu trabalho. Qual que era? Era HS Tressolde, aqui de São José. E pra mim, assim, Pô, legal, hein? Já era uma super construtora, São José né? dos Campos pra mim era tipo outro mundo, né? Imagina, 16 anos, não conhecia nada. Sim. Já vindo de carro só pra cá. Daí eu peguei e falei assim, vamos lá fazer a entrevista. Daí fiz, passei. Daí era office boy na época. Daí como é que faz office boy? Não sabia pegar ônibus, Pô, que legal, cara. Começou na construtora já como office boy. Daí fui indo, daí passei por todas as áreas, todas. Passei
office boy, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade. A Tressol de hoje, ela continua ou Voltou a construir, tá construindo um prédio. ela tinha dado uma parada, né? Tinha dado uma parada. Daí, cheguei em suprimentos. Daí, quando chegou em suprimentos, eu tava para completar 18 anos. E aí já tava na época da faculdade. Tava na época da faculdade. Eu não sabia o que eu fazia, né? Porque eu não tinha dinheiro para bancar a faculdade de engenharia civil. Sim. E eu tava assim, o que que eu faço, né? Tipo, aprendi bastante coisa aqui dentro, o que que eu faço? Eu comecei a visitar a obra, falei, cara, eu preciso aprender a obra, Uhum. Então eu desenvolvi um projeto de reciclagem dentro da HS. Eu desenvolvi de reciclar, o dinheiro voltava para o funcionário. Aquela maquininha que moía o entulho? Não, simples. Todo dia, tudo, eu comecei a reciclar tudo. Óleo, papelão, ferro, isso a gente tá falando 2007, por aí. Então, assim, não tinha. Porque tem aquela maquininha que moe o entulho, né? E aí você consegue fazer agregado, tem, cara. sim. É bem legal isso. Mas na época nem reciclagem tinha, Lúcio. Sim. Não tinha nada. Daí Faz tempo, hein? Faz tempo. Mais ou menos. Não é tão velho assim. Não é tão velho. Eu peguei assim, pô, vamos fazer isso, né? Vamos dar uma olhada, vamos fazer e tal. Daí fui desenvolvendo. Daí desenvolvi o projeto. A empresa aceitou. Daí eu lembro que não tinha dinheiro para fazer engenharia civil, só que eu ia fazer logística. Daí, Sim. só que eu ia fazer no Senac, que era longe para mim pra caramba. Daí, sei lá, chutar aqui em valores. Ganhava 600 conto, a faculdade era 500. Uhum. Daí meu tio ia ajudar em 200 por mês. Falei, meu tio vai ajudar, tal, beleza. Paguei a primeira. Falei, não, tio, primeiro eu pago, que eu tenho dinheiro guardado aqui, vou pagar. Beleza. Uhum. Daí quando Essa de logística. de logística. Daí quando eu fiz o primeiro projeto lá, daí veio os donos. Nossa, sou muito grato aos dois. Tipo, eles pegaram e Quem falaram que é assim, o é o nome? Herbert e a Irene. Herbert. Nossa, os caras, assim... Acho que meu pai estudou com ele. Mas o meu é o filho na época. O pai eu conheci também. O Herbert pai. Mas aí depois o filho e a filha, né? Que é ele. Uhum. Daí no primeiro, eu paguei a primeira, na segunda mensalidade eles falaram assim, não, pode ficar tranquilo que a gente vai pagar inteiro. Nossa! Toda a Que faculdade. maravilha! Que bom, não sei o quê. Univap? Não, na época foi a Anguera lá de Jacareí. Que era entendi. tecnólogo de logística. Daí fiz... Eu tô achando que já era engenharia. Não, ainda não. Não. Daí fiz logística, daí comecei a ir para suprimentos full time. Daí eu tive uma engenheira lá, Flávia, também, sensacional, me ensinou muita coisa. Uhum. Falei, pô, então vamos que vamos, né? Comecei a aprender, aplicar. Daí chegou quando faltava 6 meses para eu me formar, daí eu já comecei a conhecer engenheiro, a HS estava enorme. Daí teve um engenheiro que me chamou para ir para São Paulo. Uhum. Falou assim, Fernando, vem para São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho, quanto mais trabalhar em São Paulo. Faltava 6 meses para eu me formar na logística. Sim. Eu peguei e falei assim, pô, legal, vou para São Paulo. Cheguei lá e eu falei, como é que faz? Ele falou, você pega o ônibus aqui, para no rodoviário, eu te pego. Uhum. Tá bom, fiz isso. Saí de lá. Quando chegou na rodoviária, eu liguei para ele. Falei, ó, tô aqui te esperando. Ele falou, cara, deu um pepino aqui na obra, eu não vou conseguir não. Pega o trem tal, o metrô tal e você vai chegar aqui na obra depois de um tempo. Eu falei, sozinho, não sabia nada. Daí cheguei na obra. Já tava grandinho, tava pô. grandinho, Tem que se virar, né, meu? Não, mas na hora... Eu nunca tinha andado de trem na vida, nem de metrô. Nada. Sozinho ainda. A maior viagem de Jacareí para São José. Daí cheguei lá, fiz entrevista com ele em São Paulo. Ele falou, cara, tá contratado. Vamos que vamos. Você vai ser meu auxiliar administrativo de obra. Cara, eu quero você aqui, não sei o que e tal. Só que você já tinha uma bagagem ali trabalhando na construtora, né? Sim. Daí eu falei assim, pô, que legal, né? Putz, o cara me contratou e tal. Eu falei, mas como é que eu faço isso em São Paulo, né? Como é que eu vou para São Paulo? Como é que eu vou morar? Daí depois começou a cair a ficha. Como é que eu moro? Como é que eu durmo? Como é que eu como? Que dinheiro vai aumentar aqui? Vai tal. Daí eu cheguei na construtora lá na HS Tressol e falei assim, consegui um emprego. Uhum. Daí a pessoa falou assim, então tá bom então, vai lá. Sim. Daí eu falei assim, caramba, eu fiquei um tempão, né, aqui, é assim mesmo, tipo, vai lá, não tem uma conversa, né, não tem um apoio. E também, pô, deram uma força pra você ali, né? Não tem um conselho, né, daí eu falei, não é possível. Daí eu arrumei todas as minhas coisas, na hora de ir embora,
Eu liguei pra dona, né, pra Irene, e falei assim, olha, quero conversar com você, porque eu tô me despedindo, né, amanhã vai ser minha rescisão, não sei o quê. Sim. Ela falou, não quero falar com você. Eu falei, por que não? Nossa, pegou mal, hein? Pegou mal. Daí eu falei assim, poxa, por que não? Eu gosto tanto daqui e tal. Daí eu fui lá na sala, comecei a conversar, ela falou assim, olha, é o seguinte, por que você tá saindo? Uhum. Eu falei, porque é nova oportunidade, não sei o que e tal, vocês, tipo, falou até logo, então, assim, eu acredito também que eu não tenho tanta importância, Sim. né, não sei o que. Era um molecão, sabe, aqueles molecão que pensava só, quero ganhar mais e tal. Sim. Daí, eu tava fazendo um erro, sorte que eu tinha pessoas do meu lado que eram boas, né. Daí ela falou assim, cara... Mas às vezes também você não conversou bastante e eles não deram uma abertura para conversa também naquele momento. Né? Foi isso, não, daí eu peguei... Eu acho que assim, no calor do primeiro momento ali não é um bom, não é um bom momento. Talvez no dia seguinte seja melhor. Aquele assim, vamos todo mundo vamos respirar, conversar, né? Vamos ver. Daí quando eu cheguei com ela, ela falou, por que você tá saindo? Eu falei, por causa disso. Ela falou, não quero que você saia. Eu falei, então vamos conversar, então, também não quero sair, eu gosto daqui pra caramba. Uhum. Aí, beleza, daí conversamos, canal dela falou, você sabia que você tinha canal direto com a gente? Conversei com o irmão dela, com o Herbert e tal. O Herbert me deu vários conselhos. Daí, molecão, né? Não, quero dinheiro, quero aumento. Ele falou, olha, é o seguinte, a próxima faculdade eu pago. Você escolhe qualquer uma que eu vou pagar. Eu quero investir no seu estudo. Falei, caraca, tipo, eu não tinha nada, me deram logística, agora me deram uma oportunidade de escolher o curso que eu quero. Uhum. Falei, pô, que top, né? Falei, não, quero ficar. Falei, nossa, que legal. Maravilha, fiquei maluco, né? Falei, imagina. Tipo, nossa, nem todo mundo tem essa oportunidade, falei, hein? Cara, olha, de ouro mesmo, hein? De ouro. Daí, na época, assim, aonde você quiser estudar, que é em Mogi, eu lembro que eu prestei Mogi, prestei Taubaté, prestei aqui. Engenharia já era na engenharia. Então, daí eu peguei, eles até falaram, olha, advocacia é legal, tal. Mas aí na época, né, eu já estava envolvido na engenharia, né? Você já tá lá, né? Já tava. Eu falei assim, quero engenharia. Uhum. Fui fazer engenharia. Aí comecei a engenharia, tudo. Eles, nossa, bancaram tudo. E aí, beleza. A engenharia você fez aonde? Eu fiz na Univap. Daí... Na fazendinha lá? Eles queriam até que eu estudasse. Acho que você fez em outro tempo, não me lembro. Da faculdade eu não te conheci lá. Né? Nem veio. Eu comecei, tipo, engenharia, daí fui indo. Daí eu conheci o André. Na faculdade? Não, na HS mesmo. Entendi, ele trabalhou lá também. Como eu fiquei no... Daí eu comecei mais pra obra, comecei a me envolver de verdade. Daí eu comecei a virar xereta, né? Queria ficar lá no canteirão. Daí eu comecei a conhecer o pessoal de verdade. Quando conheci o André, conheci várias pessoas da obra. E aí entrou o Felipe, que é o irmão do André. Sim, Felipão. Daí... Mas eles estudantes de engenharia ou já eram engenheiros? Não, o Felipe já entrou como engenheiro, porque o André estudou na Univap e trabalhava na HS desde estagiário. O Felipe ele já entrou como engenheiro. Então, o Felipe teve uma formação na Unesp, trabalhou lá em Bauru, tem outro estilo de engenharia, é outro esquema. Tipo, Legal. Eu estava acostumado com um, daí veio ele. E daí, assim, quando ele chegou, eu falei, cara, quem que é esse cara, né? Tipo, porque geralmente você chega, tipo, tudo bem, não sei o quê. O cara já chegou com os dois pés no peito, assim, já, tipo... Foi? Olha que legal, hein? Não, super legal, porque daí... Falou, quem é você? Como é que faz? Isso daqui tá errado, isso daqui eu acho que dá para melhorar, isso aqui vamos melhorar. O cara abraçou a empresa. Cheio de atitude, tipo, né? A empresa é minha agora, vamos com tudo. Começou a colocar, tipo, as coisas que era fofoquinha, coisa errada, começou a se ajeitar, assim. E o legal é que os donos da empresa deram essa abertura para ele. Que massa, hein? Então ele cresceu muito. E ele, como ele cresceu, a empresa inteira cresceu. Depois o Filipão vem contar essa história aqui. Beleza, Felipe? Isso é referência. Daí eu peguei, comecei, tipo, falei, é esse cara. Falei, quero ser esse cara. Vou me espelhar nele, né? O cara é o cara. O cara é o cara. Eu falei, eu vou pra cima. Aí comecei a aprender, tipo... Teve uma época que eu falei, não, quero ser igual a ele. O que ele usa, como é que ele faz, como é que ele fala. E fui acompanhando, e fui aprendendo. E assim, ele virou meu amigo mesmo, assim. Meu padrinho de casamento, era amigo de
de tudo, assim. De Legal. conversar pra tudo, dormir na casa e tal. Daí, falei, poxa, que cara sensacional, não sei o que. Fui copiando, fui aprendendo, fui me adaptando. Só que daí chegou uma época que daí eu comecei a trabalhar com ele full time, meu, do lado dele. E daí, assim, ele era meu engenheiro. Sim. Daí eu peguei e comecei a ver que, tipo, ninguém é perfeito. Todo mundo tem os defeitos. Uhum. Daí eu pensei assim, pô, mas o Felipe tem esse defeito. Mas o André... Ó, vai levar umas vai levar, bincas aí. Felipe é grandão, hein? Felipe, vai ficar bravo. Não, mas todo mundo, né? Não tem jeito. Normal. Daí eu falei assim, pô, mas o André tem essa qualidade. Completa o outro, né? Daí o outro tem essa qualidade. Sim. Daí eu comecei a me moldar. Parei de copiar Sim. e comecei a me moldar. Falei, não, eu não preciso ser assim, mas eu preciso ser assim, preciso ser assim. Comecei a me moldar, daí eu senti que criei a Mas legal que característica. você foi tendo uma visão macro ali do negócio, né? Porque, cara, é tão complexo, né? A construção civil, uma construtora, lidar com pessoas, ou o setor de compras. Tem tantos setores, começa por aí, né? Luciano, esse é o segredo. Tem diversas disciplinas dentro de um negócio só. Então, pô, você é engenheiro do quê, né, cara? Sim. Pô, você faz a obra, você é de suprimento, você... E às vezes a gente foca tanto em assim, a parte técnica, ela é super importante, mas a Sim. parte técnica você estuda, aprende e aplica, né? Sim. Agora, quando você pega gestão, que é a parte mais importante do processo, é item a item, é olhar por olhar, é pessoa por pessoa, é gesto por gesto. Então, assim, você tem que aprender mesmo. Então, esse é o esquema. Acho que Sim. hoje o pessoal perdeu um pouco essa referência. Pô, você tem que andar com pessoas boas, você tem que tentar Sim. ser melhor, você tem que saber o que a outra pessoa tem de melhor para você conseguir fazer uma gestão legal. Senão você fica só nessa de aqui é o que manda, aqui é o que faz. Não roda mais assim. Não roda porque também o cara tem que vestir a camisa e você não consegue o tempo todo ficar cuidando da pessoa. Então, ele tem que jogar no teu time. Ele Isso. tem que estar lá pronto para fazer tudo que for necessário para a empresa Hoje chegar eu- ao resultado, hoje eu né, cara? falo assim, A falo- equipe é tudo, né? É tudo, é tudo. Isso, assim, Sim. falo pro pessoal, você entregou uma obra. Pô, parabéns. Uhum. Mas assim, o que mais que você fez? Uhum. Pô, como assim, o que mais que eu fiz? Olha o tamanho da obra que eu fiz, não sei o quê. Mas você não fez nada, na verdade. Quem fez foi a sua equipe. A sua equipe te considera um líder de verdade? Você fez isso mesmo? Eu prefiro atrasar uma obra e todo mundo me considerar como um líder e como um exemplo do que eu entreguei uma obra teoricamente no prazo, mas ninguém me considera como líder. E se você consegue juntar as duas coisas, se todo mundo te considera como um líder, uma referência, você vai entregar a obra no prazo, você vai ter uma obra melhor, você vai ter uma obra saudável de se trabalhar. Legal. E hoje eu acho que o pessoal acaba, às vezes, é gente, cara. O segredo é pessoal, não Sim. tem muito o que fazer. E aí também você, ao longo dos anos aí, né, vai desenvolvendo também as suas equipes, tal, tudo, e vai melhorando a qualidade, né, o serviço da sua empresa e também melhorando as pessoas, que você vai construindo aquela pessoa, né? O melhor jeito de trabalhar é você criar as pessoas. Sim. Então, assim, quem que você criou? Não criei ninguém. Quem que te vê como Aí você exemplo? tá lascado, né? Ué, Você não então criou ninguém. Chegou um cara lá que não sabe nada, vai fazer tudo errado. Você nunca vai crescer, você nunca vai enraizar a cultura, você nunca vai mostrar seu valor, você nunca vai ser exemplo para ninguém. Então, assim, como é que cresce uma pessoa dessa? Sim. Então, eu comecei a enxergar isso um pouquinho lá atrás. Lá na HS Lá na ainda. HS, porque daí eu falei Legal. assim, poxa, essa é boa nisso e tal. E o Felipe, que foi o tutorzão, né? Eu cheguei, daí fui pra obra tal, fiquei lá, aprendi muito na obra. Falei, cara, o Felipe que me puxou, na verdade. O Felipe falou assim, é o seguinte, beleza que você aprendeu os suprimentos e tal, mas o mercado tá começando a dar uns avisos que vai dar problema. Então, assim, às vezes a pessoa não vai querer um engenheiro de suprimentos para fazer compras. Às vezes ele vai querer um cara que faz tudo. Então, você precisa ir É pra um obra. comprador ali, né? Isso eu já tava no Você último só dá ano da faculdade. Uma checada ali pra ver se tá ok, né? Você que é um engenheiro e tal, tudo pra não errar. Não, eu tava no último ano da faculdade, ele falou, que obra que eu vou? De engenharia? De engenharia. Daí, que obra que eu vou? Ele falou, você vai para uma obra, Beatriz chamava a obra, ali perto da Unesp, de odontologia. Eu sei onde é. Né?
Na rua de trás ali. Daí vai pra lá. Quem que é a engenheira de lá? Engenheira Soraya. Daí cheguei, o Felipe chegou e falou assim, Soraya, é o seguinte, você não vai fazer mais nada, você vai pôr esse moleque pra trabalhar, ele vai ter que se virar, ele vai ter que aprender, tuxa nele. Aí eu falei assim, beleza. E a Soraya, nossa, fantástica também. Eu tive uma boa sorte. Bons professores aí, né? Eu tive várias referências boas, várias, e tem até hoje. Então, eu tenho só que agradecer. Daí, me colocou pra trabalhar. Eu abracei, fui trabalhando. Entregamos aquela obra top, assim, no prazo. Todo mundo gostando. É o que eu falei, exemplo, tal. A Soraya falava, vamos dar uma volta no quarteirão aí pra ver a obra. Daí a gente dá uma volta. Não é possível, tem alguma coisa errada, Fernando. A gente não tá se matando de trabalhar aqui, a gente não tá... Então, tá tranquilo, né? Assim, tem alguma coisa errada? Geralmente é diferente disso, pra né? mim era a primeira obra, eu falei, Soraya, não tem nada de tudo tranquilo aqui não. Ela falou, não, é que você não conhece. Que você não conhece ainda. Não conhece. A obra é muito corrida, a obra... E assim, não muito tava. Complicado, não obra. Tava. Daí ela falava assim, eu lembro que o Felipe chegava e falava, você não vai trabalhar sábado? Vocês não vão trabalhar domingo? Não sei o quê. A Soraya falava, não precisa. A gente vai entregar a obra no prazo. Por isso que eu tô falando da referência. E flui. Daí eu falei, poxa, que top e tal. E daí eu fui pegando gosto. Daí eu fui para uma outra obra, que era uma puta obra já, ali no Parque Industrial, da HS também. Daí comecei a aprender direto com o Felipe. Planeja muito, tipo, levantamento, estudo, ele estuda demais. E eu fui na onda. Cara, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Não sei o quê. E ele foi me dando Mas ele pega o projeto ali, vai destrinchar o projeto ali, orçamento, como que vai fazer, como é que eu vou tocar essa obra. E ele pega que legal, hein? Técnica, pega tudo. Bicho, é ferrado. Massa, hein? Daí, chegou no... Daí eu ia me formar, né? Ia me formar e naquela época, assim, não tinha auxiliar, era assim, ou você era engenheiro ou não era. Daí o Felipe pegou... Falou assim, você tá se formando e tal, não sei o quê. Eu falei, tô, né? Ele falou, vamos ver como é que vai ser. Espera um pouco aí. Daí passou 2, 3 semanas, nada. Daí daqui a pouco chegou a dona da empresa. Falou, Fernando, que legal, você tá se formando, né? Não quero que você saia. Pô, a gente tá diminuindo o volume de obra, mas eu quero você aqui na empresa e tal. Eu falei, ufa, ainda bem, né? Daqui a pouco veio o Felipe, assim, tipo, preciso falar com você. Eita. Aí ele veio aqui e tal. É o seguinte, cara. Não tem vaga pra você de engenheiro aqui, não. Não, eu sei, mas a Irene falou que vai dar um jeito, nem que eu fique de auxiliar, não sei o que. Ele falou, cara, você se vira. Você se formou, você vai ter que ser engenheiro. Eu dou uma oportunidade pra você, você fica até o final do ano tal, mas, cara, esquece. Você vai ter que dar seus pulos. Você é engenheiro, cara. Você conta comigo, sou seu amigo, mas profissionalmente você vai ter que dar seus pulos. Oh, caramba, e agora, né? O que eu faço? Mas é bom, jogou na fogueira, né? Jogou na fogueira, foi ótimo. Ele falou, cara, deixa você até dezembro aqui. Eu ia me formar em agosto, né? Pegar o CREA em setembro ali. Eu consegui um monte de emprego, assim. Consegui vaga na Votorantim, vaga na Cury, vaga... Daí deu uma incorporadora que eu consegui emprego, chegou na hora da contratação, já pegou meus documentos, tudo. Na hora de efetivar, o cara não efetivou. Nossa, perdi o emprego. E eu conversava muito com o Thiago, meu primo, da Souza Anselmo. E o Thiago sempre falava, cara, é o seguinte, tenta de tudo. Última opção é aqui, mas eu vou estar de braços abertos esperando. Sim. Pode ficar tranquilo. Mas por quê? Porque era da família, era parente? Acho que ele quis apoiar mesmo. Acho que ele viu ali que eu precisava mesmo, que eu tava com um pouco de medo. Não, assim, a última opção aqui. Não, porque era da família. Não, porque era da família. Ele falou assim, olha, esgota tudo que você tem para esgotar. Porque ele tinha a mesma visão. Ele falou, você vai crescer muito mais fora, num lugar, né? Que não tem ninguém. Então, você já ficou, você era o Fernandinho da HS Tresol e tal. Aqui você vai ser o Fernando, primo do Thiago. Então, cara, vai, esgota onde você tem. Aí, isso eu ia casar em setembro, né? Então, assim, aí já tava beirando setembro, ia casar dia 13. Daí, acho que foi finalzinho de agosto, assim... O pessoal falou, olha, desculpa, eu sei que já tá tudo certo para você começar, mas não aprovaram a sua contratação. O gerente lá não quis, aconteceu algum rolo e tal. Daí eu já tinha negado os outros, fiquei sem nada. Daí o Thiago falou, olha, eu vou começar uma obra agora no meio de setembro. Vem comigo, então. Daí, em vez de eu falar assim, ok, então vou começar dia 22 de setembro e tal. Falei pra Tainá, minha esposa, falei assim,
é o seguinte, a gente vai casar e eu vou voltar a trabalhar. Pô, mas tá desempregado? Falei, não, já consegui um emprego, eu vou voltar dia 15. Tipo, eu casei dia 13, vou voltar dia... No sábado, na segunda-feira, tava lá. Daí ela falou assim, Lua de mel, e a lua de mel, já cimento pagamos rolando na tudo, bitoneira lá. Já paguei tudo, não sei o que. Eu falei, esquece. Eu vou Mas tinha uma viagem aí? Tinha, já tava tudo pago. Tava tudo certo. Imagina. Deixou passar. Daí, não, já era. Daí o Thiago ainda falou, cara, não tem pra quê. Eu falei, não, cara, quero trabalhar. Sim. Foi a melhor coisa, porque eu desmamei da HS e comecei a trabalhar com o Thiago. E ele falou, ó, vou fazer de tudo. É pauleira lá também, né? Cara, rouba pra caramba, né? Caramba. Então aprendi muito, porque ele falou, vou fazer de tudo pra você não ser o Fernando. Souza Anselmo, Thiago e o Gordo. Thiago e o Gordo. E aí, eu comecei a trabalhar, mas olha, eu trabalhei, viu? Caraca, o Thiago judiou mesmo. Eu também referência, cara, bom bagarão. Eles estão muito bons. Não, os caras sensacional. E daí ele me colocou para trabalhar mesmo, porque ele me deu uma obra, Central Office chamava, e daí ele já falou assim, olha, eu vou te apresentar uma outra obra, que era 3 torres e uma torre de garagem. Daí eu ia nessa obra e ele me apresentou essa. Aquela que... O Tropical Garden. Não, acho que eu não sei. Jardim Emília. Daí eu falei assim, pô, beleza, Thiago, essa daqui é legal. Ah, você quer que eu dê um toque pra você nessa, tal? Não, quero. Nossa, cara, aconteceu uma manutenção em outro prédio lá. Você não vai comigo? Eu vou também. Daí, daqui a pouco, quando eu vi, eu tava com a obra de origem, essas 4 torres e a saque. Daí eu falei, nossa, daí lá, assim, daí eu aprendi mesmo. Porque, assim, ele colocava eu pra trabalhar e foi, assim, um aprendizado fantástico. Daí eu falei assim, caramba... Daí eu mas assim, é que eles tinham bastante obras, mas eles eram pequenos. Aí todo mundo fazia um pouco de tudo. Eu não esqueço uma vez, tava conversando com o Gordo, e o Gordo chegou e falou pra mim, a gente tem 30 anos de mercado, contou a história, tudo. Ele falou assim, Fernando, sabe por que eu não cresço mais? Ele falou, porque eu não tenho braço. Ah, não é possível. Tipo, pensando comigo assim, eu falei, não é possível. Acho que ele não cresce porque não quer, né? Como assim? Tipo, pega a obra. E aí eu não entendi esse não cresço mais. Quando eu entrei... Agora você... agora, principalmente agora eu sei, né? Mas... Agora você entrou, teve que fazer tudo que precisava. Daí, na época, o Thiago falou assim, cara... Daí ele começou a me levar pra reunião de incorporador. Daí ele falou assim, olha, você tem que falar desse jeito, você tem que ser desse jeito. O resumo tem que ser assim... Eu chegava, fazia aqueles levantamentos enormes. Tipo, a obra tá nesse estágio, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não sei o quê. Eu falava, cara, o que você tá fazendo? Por que é tudo isso? Não, vou mostrar tudo o que tá acontecendo. Ele falou, você acha que o cara quer saber no micro? Ele contratou a gente porque ele quer saber se a gente resolveu e o resultado. Como é que tá tem que ser assim, o andamento, assim. Né? Daí eu comecei a aprender e tal. Aí eu falava assim, putz, porque como eu tive pessoas muito boas, eu achava que eu era assim, a gente um Zé, tudo, tipo, tem muita coisa para aprender. Mas aí eu comecei eterno, a falar, né? Eterno, não tem jeito. Daí quando eu falei assim, poxa, agora que eu tô aprendendo tudo isso, preciso fazer um curso de liderança. Daí comecei a fazer um curso de liderança, daí eu vi assim, daí eu comecei a destacar nos pontos de liderança. Falei, poxa, então acho que eu tenho que me envolver nisso. Daí comecei a desenvolver liderança. Quando chegou, eu fiz 1 ano de Souza Anselmo, mais ou menos. Daí o Felipe e o André me ligou. Eu e o Felipe tinha bastante contato já. Eu e o Felipe e o André me ligou. Falou assim, tem como você dar um pulinho aqui e tal? Eu falei, tem. Daí fui lá, conversei com eles. Daí eles falaram, olha, a gente começou a MC3 Engenharia e tal. Cara, a gente gosta muito de você e eu quero que você venha trabalhar comigo. Mas eles começaram assim, tava no planejamento ou já tinha alguma coisa engatilhada tem ideia ali? Como Cara, eu me lembro. Você falou, que eu tô começando uma construtora aí com uns brother aí e tal, tudo. Não, nessa época, você me contou isso em algum momento. Eu me lembro dessa história. Não, foi. E eu saí, porque assim, de novo, né? Depois, assim, você tem uma referência grande. Pô, o cara que te ensinou. Me lembro e você falou assim pra mim, não, qualquer coisa, se tiver algum projeto, algum cliente perguntar, você pode me indicar aí. Você falou isso pra mim. Não, e antes eu tinha esquecido. Né? Quando eu saí da HS,
A Irene enviou um e-mail para todo mundo que ela conhecia, Uhum. falando que estava me indicando. Sim. Daí a Mariana Milanês, a arquiteta, Sei. pegou e depois de um tempo falou assim, olha, Fernando, eu tenho obras aqui que o pessoal tá pedindo para eu construir, você não quer construir para mim? Daí eu abri uma empresa também. Então, eu Entendi. trabalhava na Souza Anselmo e eu tinha uma empresa Nossa. que construía casa de alto padrão. Mas sim, era bem no comecinho, fazia 6 meses de empresa, era pouquinho. Uhum. Daí quando o Felipe me chamou, eu tinha um sócio, que era nessa empresa da Mariana, que era o Fausto, que tá construindo de estilo Conheço. agora, conhece? Pô, Aham. Daí, eu Conheço peguei e falei bastante. assim, poxa. E daí o Felipe me chamou e falou assim, cara, eu preciso de você aqui. A gente gosta muito do seu trabalho, a gente quer um sócio, a gente quer uma não pessoa sabia pra que você tinha crescer. trabalhado com o Fausto ali. Trabalhei com o Fausto. Naquela Eu trabalhei empresa com o é Fausto na- MEF, né? a que empresa na dele. época não chamava F2 Engenharia, Entendi. que era tipo Fausto Fernando. Entendi. Daí eu peguei, daí o Felipe chegou e falou, a gente precisa, tal. O André falou, olha, a gente tá precisando. E o pai e a mãe do Felipe estavam mal de saúde. Ele falou, a gente tá precisando dar uma atenção muito grande para minha mãe, pro meu pai, então preciso de alguém de confiança, tal. Eu até esperaria mais se fosse só dependendo da MZ3, mas, por causa da saúde do meu pai e da minha mãe, se você aceitar, eu preciso de você, assim, isso era em dezembro. Daí eu falei, preciso de você já. Tipo, dia O 2 de janeiro. MZ3 é Manzano, né? Do Manzano. Felipe, do André e do pai? Do Felipe, do André e do irmão do André. Começou com os 3. Daí eles falam que eu sou adotivo. Daí depois Não, Felipe, André e Felipe, André e Rafael. Rafael, meu irmão. Começou Felipe, André e Rafael. Rafael eu não conheço, cara. Não, ele fica mais no administrativo. Entendi. Daí depois eu entrei. Daí eu entrei como o quarto. Mas chama MZ3 e leva todo esse legado da família, da mãe, né? Sim. E daí, como por causa do problema de saúde da mãe, do pai, daí ele falou, preciso de você aqui. E daí eu saí da sala pensando assim, poxa, mas é uma empresa que tem uma torre para construir, tem 3 sócios, sendo que é 2 engenheiros, ele vai me contratar. E de quem é essa torre? Era aqui no Granville, aqui do lado do Pão de Açúcar, Mas qual que era o incorporador? da MVTUS. Ah, Foi da a primeira Vitusa. obra da MVTUS que a gente pegou. Daí eu falei assim, que estranho, né? Pô, assim, que medo, né? Porque assim, a primeira obra Sim. com 3 engenheiros não conseguia entrar na cabeça, né? E assim, pô, que gratificante, né? O cara me chamar para ser sócio e tudo. Daí eu falei, pô, legal, né? Não tem nem o que falar, né? Pô, Mas assim, será que o Felipe não tava enxergando com certeza. lá Não, na frente? Tava lá na Falou, frente. cara, vou montar um negócio, mas eu quero que seja bem organizado, porque eu quero ser grande. Exatamente. Entendeu? Não, agora, hoje eu entendo, né? Mas na época eu falei assim, meu, por que ele tá... Cara, por que tem engenheiro numa obra só? Eu achava meio absurdo, assim. E daí, fui. Daí conversei com o Thiago, tudo. Nossa, Thiago... A gente se entendeu lá na época. Se entendeu, se desentendeu, mas hoje é um irmãozão pra mim, assim. Aham. E aprendi muito lá e vim pra MZ3. Aí quando eu vim, a gente daí começou a crescer. E daí eu vim parar na MZ3 Engenharia. Daí hoje a gente tá construindo um pouquinho, tá fazendo uns predinhos aí. Mas esse é o Fernando até a MZ3 Engenharia. E aí, bom, você começou em uma torre ali na MZ3, né? Já tinha várias experiências ali já no currículo, né? Tocando obras, tal, tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais setores você trabalhou nessas construtoras? Fala um pouco aí. Eu sei que é na HS Suprimentos. Como é que é esse trabalho? Fala um pouco de cada setor aí, como é que é? Pra galera conhecer um pouco. Na HS, eu passei por tudo, né? Foi boy, financeiro, tal. É que escritório, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque, sim, quando a gente vai pra obra, todos os problemas você tem que resolver rápido. Sim, não tem tempo. Não tem jeito. Então, assim, se eu brigar com você agora na obra, discutir por algum problema, eu tenho que resolver aquele problema na obra, na hora, e você tem que ficar bom comigo daqui 2 minutos, que a gente vai ter outro problema para resolver. Não tem mimimi, assim, não tem muito assim, cara, vamos discutir, vamos resolver e pronto. Certo. E eu tinha essa dificuldade no escritório.
Às vezes você falava alguma coisa, a pessoa pegava mal, ela ficava 3, 4 dias sem falar com você. Daí, isso... Mas isso é meio imaturo, né? Imaturidade. Quando você tá começando ali. Quando tá começando. Daí, até uma vez a HS fez uma pesquisa e falou... um líder meio enrustido, assim, que tinha medo de chatear as pessoas por algum motivo. E daí, quando eu peguei e fui pra obra, aí eu peguei e falei assim, poxa, que mundo legal, né? Porque a primeira obra que eu toquei eu aprendi a fazer gestão de pessoas. Então, eu controlava as pessoas, motivava as pessoas, falava bom dia para as pessoas. Eu acho que essa é a classificação do engenheiro, assim. Você tem que fazer gestão de pessoas. Então, tem pessoas que você tem que falar bom dia, tem pessoas que você tem que falar boa tarde, tem pessoas que você tem que dar um abraço, tem pessoas que você tem que passar o serviço detalhadamente, tem pessoas que a pessoa não quer que passe o serviço detalhado, tem pessoas que só quer que verifique. Então, acho que essa é a função do engenheiro. Ele tem que descobrir o que cada pessoa necessita. Daí, você vai desenvolvendo. Acho que essa é a principal função aí do engenheiro que eu comecei a fazer quando eu comecei a trabalhar em obra. E aí, lá na MZ3, você começou com uma torre. E como é que foi o desenvolvimento, o desenrolar da empresa aí? Vocês começaram com esse, que é um grande cliente até hoje, né? Que é em Vituso. Muito importante. Cara, e aí, você falou que o André estudou com o Marcos, né? Com o Marquinho. Então, como o Marco conheceu o André através de uma pós, né? E aí o André começou a conversar com o Marco sobre obra, tudo. Ele falou, poxa, vou começar uma obra ali no Aquários e tal. Daí o Marco pegou e falou assim, pô, vem conversar comigo. Daí o André falou assim, pô, posso levar meu irmão? Porque a gente tá abrindo uma empresa e tal. Acho que isso vai agregar bastante. Daí foi fazendo o orçamento, tudo, foi conversando, chegou a negociação. Aí fechou a obra. Quando eu fui pra obra, aí assim, pô, imagina, você contratou o Felipe e o André da MZ3 Engenharia. Daí daqui a pouco chega o Fernando. Primeira obra. Daí você fala assim, mas quem é esse cara, né? Daí teve outra barreira, né? Tem mais engenheiro do que pedreiro essa construtora. Vou na obra. Daí, pô, vou na obra, vou falar com o Felipe. Cadê o Felipe? Não, o Felipe não tá, posso te ajudar? Quem é você? Não, sou o Fernando, lembra que foi te apresentado como engenheiro? Sim. Não, mas eu quero falar com o Felipe. Não, eu quero falar com o André. Sempre assim, né? Cara, daí começou... falar com... daí começou outra barreira, né? Falei, como é que eu vou conquistar o pessoal? Daí foi muito bom, porque o André e o Felipe me deram essa força, tipo, não falaram assim, ó, fala só comigo e tal. Desde o começo falou assim, não, pode falar com o Fernando vai resolver. Eu tive que me provar, tive que me apresentar, tive que fazer todo o esquema pra realmente ver se eu servi ou não, né? Mas deu tudo certo. Assim, a gente... A parte do Granville lá, a primeira obra, foi um desafio tremendo, porque a gente... Era uma torre? Era uma torre, mas era a primeira, né? Sim. Então, assim, será que vai dar certo? O que eu tô fazendo de errado? Poxa, mas dá, você já tinha feito outras, mas assim, você não era o dono da construtora, né? Tinha o peso, né? Porque antes era assim... com certeza, você era funcionário, o salarinho tava ali tudo. Não, e assim, vai ter outra Aí você obra. viu como é que é, né? Antes era assim, o incorporador falou, não, tem outro terreno. Sim. Vou construir, não, tamo junto, tal. Daí você pega a primeira obra, começando no mercado, começando a aparecer, e aí? Como é que faz? Tipo, será que vai ter outra obra? Será que eles vão gostar da gente? Será que o mercado vai enxergar a gente? Cara, nossa, a gente ficou morrendo de medo. E agora que é mudança de governo? Nossa, não, guerra, Covid. Meu, isso é eterno, cara. Eterno. Assim, cara, o que eu faço? Você tá sempre ali com o coração na mão, né? Sempre. Daí hoje você aprende que é sempre assim, né? Mas na época era novo, né? Então eu falava, cara, o que vai fazer? Como é que vai ser? E daí eu sempre briguei por isso, assim. Tipo, não, as pessoas têm que enxergar a gente como exemplo. A gente tem que ser exemplo pro mercado, a gente tem que ser exemplo e tal. O Felipe pega muito no pé também. Então, assim, a gente começou a trabalhar para isso. Daí, quando Mas aí vocês já tinham um histórico ali de como vocês trabalhavam ali na Tressolde, que o Felipe também estava lá. Teve uma base muito boa. Né? Que eu vejo que as obras de vocês é tudo muito organizado, tudo muito legal, bacana. Vocês fazem aquelas reuniões na sexta lá, né? Isso, do Transforma.
Daí a gente Preciso participar, inclusive, vamos, viu? vamos, vai. Levar a equipe lá Sim, também, né? cara, é Já sensacional. falei umas 10 vezes pra você, não, mas- vou levar a galera lá pra gente fazer uma visita, né? Tem Tirar uma muita fotinho também e tal, tudo. E foi porque teve uma, assim, daí a gente começou a conversar, né? Vai, melhora, não melhora. Aí teve daí eu comecei a ver assim, poxa, porque quando você tá na obra, você é bem mais chato, né? Porque daí você quer tudo do seu jeito e tal, você tem que ensinar, você tem que liderar, você tem que gerenciar. Chegou uma época que a gente começou a ver que a obra começou a se encaixar, assim. Todo mundo trabalhava Sim. realmente. Na primeira pra entregar obra a ou- Na primeira já. Legal. Falei, caramba, que legal, o negócio tá se encaixando. Mas aí você tá tinha dando certo. empreiteiros ali. Então não tinha empreiteiro, era equipe própria. Ah, A MZ3 não trabalha assim, 5% com empreiteiro, a gente tá com 400 funcionários. Então, assim, então por isso que dá certo, cara. Nossa, assim, só que empreiteiro, tem falar que pra ter você. gestão de pessoas. Sim. Esse é meu medo, porque você tem que entender a pessoa. E a gente começou a se entender na primeira obra lá no Granville. Então tinha 40, 50 funcionários e eles se conversavam, eles tal. Então não tem empreiteiro. O incorporador contrata direto vocês e vocês Direto a gente se vira. faz tudo. A gente faz tudo, a gente administra, Legal. a gente faz gestão. E uma coisa que me chamou muito atenção foi que o pessoal da obra vinha elogiar a gente. Bacana. Cara, que empresa legal, que empresa sensacional. Poxa, que legal, tal. E eu comecei a escutar os caras. Sim, Cara, qual que é a sua ideia? Prática das boas ideias. sim. Poxa, se o senhor der uma ideia e eu implantar, eu te dou um dinheiro. Uhum. O Felipe e o André, assim, concordavam, me apoiavam e tal. Eu falei assim, pô, que legal, consegui prática das boas ideias. Eu falei, pô, que legal. Daí, puxa, comecei a pesquisar. Cantinho da honestidade. Pô, o que é cantinho da honestidade? Cara, você põe lá doce, a pessoa que compra, a pessoa que deposita dinheiro, se ela quiser pegar, ela pega, se ela quiser pagar, ela paga, ela se vira. Sim. Mas qual que é o intuito disso? Mas as pessoas que colocam não é a empresa? Não, a gente compra o doce e põe uma caixinha lá como se fosse um cofre. E Entendi. põe lá, doce R$1. Se a pessoa quiser pegar 10 doces e não pagar, vai da consciência dela. Sim. E daí, quando eu coloquei isso daí, foi engraçado porque eu coloquei assim, um dia, 1h da tarde. Eu falo pra equipe lá do Vila Branca. Eles são os comedores de bolacha. Rapaz, Não. eu vou no supermercado e encho um carrinho de saco de bolacha lá. Acaba tudo. Detona. E quando eu coloquei isso Mas daí... vou colocar uns docinhos lá com um põe cofrinho. uns docinhos. A bolacha faz parte. O cara tem que fazer o projeto, no tem que comer uma pacote. bolacha, Sim. senão não sai direito. Não. Quando a gente colocou, eu coloquei assim, 2h da tarde. Só que eu ia explicar no outro dia de manhã qual que era o conceito. Uhum. Teve que comprar de novo. Não, quando eu coloquei, o pessoal falou, pô, quer vigiar a gente? Não sei o que, tal. Daí, no outro dia de manhã, eu fui explicar. Falei assim, gente, isso daqui chama consciência. Isso daqui é para vocês terem a liberdade de fazer o pagamento ou não. E mais importante do que vocês fazerem isso, vocês têm que passar isso lá na casa de vocês. Pro filho de vocês. Quando ele... Você acredita que lá tem um bazar que você mesmo compra, você mesmo paga e ninguém te observa, ninguém te olha? Sim. Vai dar confiança mesmo? Daí eles começaram a entender. Eles falaram, pô, sensacional, meu filho vai adorar saber disso. E o pessoal começou, posso trazer meu filho aqui para ver isso? Sim. Falei, cara, traz seu filho na obra. Aí, espera um pouco. Daí o outro fala. Eu falei, pô, por que eu não Vai ter que faço... ser um dia que não tem expediente, né, cara? Exatamente. Falei, Não por que eu não pode, faço a visita das crianças? No sábado. Num sábado. Daí, conversei tudo. Daí falou, sensacional, vamos Que fazer. aí os caras levam os filhos. Levam os filhos. Daí Nossa, foi a que da hora, primeira. hein? Assim, a gente pegou e levou todas as crianças. Daí tinha palhaço, tinha algodão doce, tinha brinde, visitava apartamento, andava de cremalheira. As crianças adoraram. Nossa, andava... adoraram. Tipo uma montanha-russa aquilo lá, né? Porque as crianças Cara... adoraram, cara. Nossa, eu não gosto de cremadeira, cara. É bem assustador pra mas mim, agora cara. Eu tenho medo de altura. Costume, pô. Aquela gradinha quando fecha, você é louco. O que é Não, aquilo? E as crianças, assim, acharam o máximo. Eu falei, É poxa, bem que legal, né, cara? Tal. Ver onde o pai trabalha, Nossa, o prédio top. que o pai Não, e assim, constrói. cara, vamos lá. Muito assim, massa, cara. Beleza que a gente puxa sardinha pro nosso setor e tal, mas o que esse pessoal faz, o que a gente faz, cara, É muita coisa, né, muita cara? coisa. Você olha assim,
Eu falo pro pessoal, Sim. você traz seu filho aqui para mostrar o que você faz? Olha isso, cara. Quando passa na frente, ó, o papai construiu aquele prédio ali. Pô, e não tem assim, não é o cara que mais construiu, o cara que menos construiu. Sim. Do portão para dentro ali, cara. Tipo, é verdade. É outro mundo ali. É assim, eles têm que se orgulhar disso. E os filhos também. E a gente começou a mostrar isso. Sim. Aí foi legal pra caramba. Daí depois, no outro dia, a gente faz reunião semanal lá, tudo. E daí fala dos problemas da obra. Essa semanal aí, participa todo mundo? Na obra, sim. Só os líderes. Hoje é muita gente na obra. As obras são muito grandes, né? Então a gente meio que separa por setor. Mas por que eu tô... Olha o pensamento. 400 nego parado, porra, não, meio período. Quanto custa isso, cara? 50 pau? Sim. Não, mas antes... tem forma de encarar, né? Mas antes era 40 funcionários numa obra. Então a gente reunia das 7 às 7h15, 2 vezes por semana, só para falar. Uma vez era sobre segurança. Uma vez era sobre segurança. Então a gente passava os pontos e tal. E a outra era Isso aí, o técnico de segurança geralmente tem aquela palavra, já tem a palavra, essa daí. Entendi. E a outra eu falava. Porque daí a outra era o engenheiro da obra que falava sobre motivação, falava sobre produção, falava sobre mercado, falava sobre tudo. E aí era bem doido, assim, essa daí. Porque tinha gente que participava, tinha gente que não participava. Tinha estagiário que ficava sentado, tinha estagiário que ficava de pé. Daí a gente começou a padronizar até isso. Todo mundo dentro do porque às vezes é falta de respeito, né? Todo mundo pessoa dentro do refeitório. Falando e o cara tá lá mexendo no celular. Sim. Todo mundo na frente, tipo, independente se vai falar ou não. Então, assim, daí começou a dar isso. Daí a gente falava de câncer de mama. Nossa, tinha gente que você falava de câncer de mama, o cara começava a chorar. Sim. Então, assim, a gente começou a entender as pessoas. Daí chegou um dia que me surpreendeu positivamente mesmo. Um cara ergueu a mão, assim. Eu posso falar? Sim. Eu falei, claro, fica à vontade e tal. Ele falou, quero agradecer a empresa, quero falar isso, aconteceu isso, tal, e vai dar tudo certo, vocês são bons, tal, é uma empresa diferenciada mesmo. E começou a bater palma, assim. O refeitório inteiro levantou e começou a bater palma. Que massa. Eu falei assim, cara, tipo, é melhor do que o elogio de um incorporador. Sim. É isso que a gente faz. A gente trabalha por pessoas, tudo, daí foi evoluindo. Daí a gente hoje tá com um pouquinho de obra aí. É isso aí. Agora eu vou contar um pouquinho. Cara, que história fantástica, hein? Valeu. Nossa, muito legal. Parabéns. Nem terminou o podcast, mas já super história aí. Valeu. Aí vocês começaram a primeira obra. Depois, como é que foi? Depois mais uma, mais duas... E aí vocês abriram vários outros incorporadores, foram chegando. Conta assim, ó, mais ou menos ao longo desses 8 anos aí de... 8 anos de Vituso? 8 anos de MZ3. 8 anos de MZ3 com parceria com a Vituso. Com a Vituso, né? É que a gente trabalha hoje, assim, qual que é o nosso lema com o incorporador, né? O que você faz? Você incorpora. O que a gente faz? A gente constrói. Então... da incorporação para baixo, deixa com a gente. Certo. Então, toda a parte de estudo de projeto, depois que o projeto está pronto, né? Mas sim... O projeto é o arquitetura ou são todos os projetos? Sim, a gente pega todos os projetos para estudar e dá pitaco. Olha, você pensou nisso? Olha, pode dar problema nisso, olha, tal. Então, desde do estudo de projeto pós-entrega, né? Quem que faz os projetos da Vituso? Quem gerencia é o Moia, né? Daí o Moia, ele... E a parte de arquitetura? A Chaves Campoy, a maioria. Chaves Campoy. 99%. Sim. Daí a gente começa a dar os pitacos e tal. Daí depois a gente gerencia a obra inteira. Então a gente faz levantamento, a gente faz memorial de cálculo, a gente que organiza, a gente que pede, a gente que faz logística, a gente faz segurança. Tudo a gente faz, pensando o quê? Você quer incorporar, você incorpora, passa pra gente construir. Só que assim... Então, quando você faz isso... Ok, então eu comecei a fazer isso para a Vituso. Legal, então a Vituso, ela pegou e mostrou a cultura dela. Falou assim, olha, esse é o limite, faz isso, faz assim, que legal que você faz assim, te cobra assim e vai funcionar assim. Ok, pegamos a primeira obra, pegamos a segunda, pegamos a terceira. Mas quando você começou, vocês já sabiam o formato? Ou
Vamos fazendo e aí a gente vai aprendendo. Por quê? Esse foi o... Era outro formato, né? Você trabalhava numa construtora. Agora, pô, eu sou o dono de uma construtora e trabalho para os incorporadores, né? É que quando chegou, assim, com a Vituso, acho que pela MZ3 e a Vituso... Eles cresceram juntos também, né? A Vituso, sim, beleza, ela era grande, mas depois, assim, que a gente entrou, ela cresceu exponencialmente. Então, assim, ela cresceu absurdamente. Então, a gente cresceu junto e a cultura se enraizou junto. Foi muito legal isso, porque, assim, o Mark e o Marquinhos são pessoas sensacionais, pessoas que ensinam, pessoas que entendem, pessoas que querem enraizar a cultura, pessoas que dão apoio mesmo no que for necessário. Então, pra gente, a gente falou, nossa, que legal, vamos crescer junto, vamos fazer junto. Então, aquilo foi desenvolvendo de forma correta. Tem um puxão de orelha? Tem. Mas é um feedback, parte, é uma melhoria, é um empurrão, é um olha... Senão não cresce. Toma cuidado aqui. Senão não cresce. Cara, foi sensacional. Só que daí a gente começou a falar assim, poxa, só que a gente pode pegar mais obra. Sim. Vamos crescer mais. Vou trabalhar só para um cliente Vou também. trabalhar não só dá, para um né? cliente e tal. Não que não dá. Dá, né? Mas assim, poxa, a gente pode pegar mais obra. Só que quando a gente começou a pegar mais obra, a cultura da MVTools não era a mesma do outro incorporador, que não era a mesma do outro problemas, incorporador. Né? Aí a gente conheceu o mercado. Porque aí a gente falou assim, poxa, a gente tem que trabalhar de um jeito com a MVTools, do outro jeito. Então a gestão de pessoas que a gente tanto gosta virou gestão empresarial. Porque assim, a pessoa, você sabe, pô, eu converso com o Lúcio de uma forma, converso com tal pessoa de outra, com tal pessoa de outra, eu olho pro Lúcio, eu sei o que ele gostaria de ganhar, como que ele gostaria. Daí você começou a trabalhar com o incorporador da mesma forma. Então, assim, tinha coisa que batia muito mais, tinha coisa que batia muito menos, tinha coisa que doía, tinha coisa que machucava. Sim. Aí foi um tempo, assim, que a gente, de aprendizado, às vezes dolorido. Porque a gente tinha que fazer. Só que como? Com que condição? É que assim, talvez agora você saiba. Agora Mas sim. você tem que dar uma filtrada, né? Na época a gente... Não é pra pegar tudo que aparecer. Na época, assim... Não é verdade? Não, é verdade. Hoje, assim, a gente tem que escolher, né? Tem que escolher parceiros, é o que eu falo. Exato. Eu não posso pegar simplesmente uma obra, eu tenho que pegar um parceiro. Então a gente... Porque, assim, por mais padronizado que seja, na obra é diferente. Na obra... não é padronizado. Cada obra é uma, né, cara? Cada obra é uma, mas assim, toda obra tem que ser organizada. Sim. Tá bom, choveu. Daí já tem que mudar caminho, tem que não sei o quê. Daí, infelizmente, molhou alguma coisa que não era para molhar. Daí, assim, tem que ter uma raiz legal, uma cultura legal. Daí a gente foi aprendendo. Olha, com esse incorporador assim, esse incorporador assado, esse incorporador assado e tal. Daí a gente começou a selecionar. Falou assim, poxa, às vezes é mais fácil não ter muita obra, mas ter incorporadores que realmente entendam a gente. Daí a gente começou a selecionar, assim... É que tem coisa que não dá certo, né? Não encaixa, na verdade, né? não é que eu sou ruim, incorporador é ruim, não é que não encaixou. Não tem pessoas ruins, né? É igual casamento, né? Tem jeito, tem hora que não encaixa, tem hora que encaixa. Então, assim, vamos lá, todos estão que você distratou. Não, pelo contrário, eu aprendi muito e, cara, a gente aprendeu. Os dois aprenderam. Só que o que enraizou mesmo foi ficando. Sim. E a gente aprendeu muito, muito, muito com isso. Até hoje a gente apanha, que o crescimento é dolorido, não tem jeito. A construção civil também é bem complexa, né, cara? Bem complexa. Então, assim, o BOzinho anda junto, né? Você é o clínico geral, né? Tem que saber de tudo, não tem jeito. Nossa. E a gente começou a aprender, apanhamos um pouco, crescemos, tivemos bastante incentivo de todos os incorporadores que a gente trabalhou, a gente aprendeu, não tem nada que reclamar, mas a gente foi criando casca, né? Sim. Com 8 anos Com a gente certeza. tem casca suficiente? Ainda não, tá longe disso. Mas a gente hoje já sabe mais ou menos onde tá os caminhos mais difíceis ali, a gente tenta desviar um pouco. Com certeza. O começo foi... E assim, você tem ideia de... Vamos ver se você sabe esse número aí. Quantos empreendimentos ao longo de 8 anos aí? Caramba. Cara, acho que deu... Faz uma conta por ano, né? Tantos por ano e pá. Deu uns 16 empreendimentos aí. 2 por ano. Uns 2 por ano. Mas assim,
No começo menos, agora mais, no né? começo menos, agora mais, mas é que no começo... 16? Mais ou menos. Mas você tá falando que tá fazendo 6 obras agora, pô? 6 obras. Então, É porque tá deve ser aumentando, mais, né? hein? Pode ser que seja mais. Mas é que no começo a gente Eu acho que é construía mais. prédio de 50 apartamentos, Menor, né? 70, 30, 80. Vocês ainda fazem as obras menores ou grandes obras Hoje só? a gente foca em prédio, né? Mas Sim. tudo que é prédio a gente tá fazendo. Fora prédio, o que mais vocês fizeram A aí? gente começou com casa, com reforminha. A gente começou com tudo. Aí depois a gente falou, putz, dá o mesmo trabalho, né? Fazer uma reforma e fazer um prédio. Sim. Daí a gente pensou assim, pô, vamos focar a energia no prédio. E a gente também não tinha E também demanda tem um pra isso. problema aí. Eu não sei, na construção civil residencial, tá? Se você tiver a equipe, todo mundo registrado, tudo bonitinho, aí chega lá, o cara do lado tem um empreiteirinho lá com os pedreirinhos dele lá, os ajudantes dele. E aí você não consegue entrar, né? Porque fica bem diferenciado o preço. A concorrência, ela pode ser desleal. Sim. Pode ser, não tô falando que é toda vez. Mas se for comparar dessa forma, é complicado. Porque a gente tem que trabalhar registrado, nota fiscal. Assim, não vou nem falar que é tudo certo. Porque é tudo fazendo pelo menos a sua obrigação. O certo é óbvio que tem que ser. Mas sim, tem que fazer a obrigação que todo mundo... Sim. Que é o normal. Correto, né? Só que tem gente que não faz a obrigação. Aí gera concorrência. Hoje, a gente não se preocupa tanto com isso. Porque... Pô, as empresas têm que saber que tem que trabalhar certo. Então, você quer contratar? Você vai ter que contratar já pessoas registradas. Nota fiscal, isso já faz parte do custo. Ah, não, mas o outro faz sem nota. Ele tá fazendo errado, não sou eu. Então, certo, a gente com certeza. Nem briga. Quando começa assim, a gente já fala, olha, fecha com ele. Não tem muito que... Cara, você fala aí da cultura do pessoal, né? Que você, o Felipe, o André... tem lá dentro da MZ3. Vocês fizeram cursos? Como é que foi esse negócio da liderança? Eu sei que tem um curso que você fez, que foi eu que indiquei. Eu indiquei para você e você levou o André também, né? Foi. Assim, o Felipe, ele sempre foi de estudar muito. Muito mesmo. Eu vejo. Assim. Toda semana tem um livro ali, uma fotinho. 2, 3 livros por semana. Cabeção mesmo. Ele sempre estudou muito. Então, ele ele puxa a gente para estudar. Isso é bom. O André sempre foi muito carismático. O André sempre foi o cara que a galera gosta, assim. Sim. Então, o que eu peguei e fiz? Eu juntei esses dois e tentei virar o Fernando. E quando a gente começa a conversar com o pessoal da obra, é extraordinário, assim. É legal, porque você começa a entender os problemas, você começa a ver o cara fundo e tal. Daí a gente começou a entender o que era gestão de pessoas. E aí a gente começou a crescer. Quando a gente contratava um engenheiro, os primeiros saía com a nossa cara. Só que daí não conseguia passar. Né? Assim, o primeiro não conseguia passar pro último. Caramba, como é que faz isso? Porque a gente não tem tempo mais de treinar a pessoa detalhadamente. Não consegue. Como é que faz, tal. Daí o Felipe lendo pra caramba, estudando, eu lendo, o André correndo nas obras para tentar enraizar. Eu comecei a pegar esse hábito de leitura. Não, tem que ler e tal. Daí eu li um livro do Falcone. Osmose ali. Felipe falou, ó, esse aqui, ó. Não, A gente empurrava ali. Foi engraçado, porque eu fui deixar ele na casa dele, ele falou assim, nossa, eu recebi um monte de livro, enfiei dentro da mochila e não li, e nem abri. Eu vou abrir, não sei o quê. Eu deixei ele na casa dele, daí ele pegou e tirou. Eu falei, cara, eu quero ler esse livro aí. Faz tempo que eu tô querendo. Ele falou, você não comprou, caramba, não sei o quê. Lê esse negócio aí, então. Depois eu leio. Tô com os outros aqui pra ler na fila. Eu lembro que eu fui pra um feriado pra praia. Arrebentei o livro. Sim. Daí cheguei e falei, Felipe, fiz um monte de anotação e tal. Cara, esse livro é sensacional. E daí a gente já tava com ideia de criar tudo, um sistema só para os líderes. Daí a gente criou o Transforma. Eu e o Felipe ficava numa sala assim. A gente ficava numa sala e falou assim, o que a gente vai fazer para melhorar essa gestão e tal? Não, vamos criar. O quê? Daí o Felipe falou, pô, tem uma ostra, né? Que ostra? É a ostra, porque a ostra tem que ser machucada para virar uma joia, uma pérola e tal.
que você acha? Daí transforma, então vamos fazer o logo. Daí mandei Legal. pro pessoal do marketing, o pessoal do marketing fez, e a gente criou o MZ3 Transforma. E qual que é a intenção? A gente pega todos os líderes, Sim. daí a gente, uma vez por semana, pega cada equipe, tipo, só mestres encarregados e almoxarifes, só É essa da sexta-feira? da sexta-feira. Sei. Só engenheiros, só auxiliares, você vai estagiários. Picando É ali, muito, né? cada sexta-feira Agora é é muito. uma equipe. A gente tá Não dá, falando né? de... 400 negros. Então, a gente tá falando de 30 pessoas por reunião. Daí, Sim. assim, se for juntar tudo, dá 100. Daí a gente falou assim, pô, não. Então vamos fazer assim. Mas E aí, a gente fala de tudo. quanto tempo? Da Sexta tarde? sexta-tarde. É da 1h30 às 4h. A gente tem algumas que é das 2h às 4h. Só que daí lá a gente fala sobre a nossa cultura, fala sobre lição aprendida, todos os erros que a gente foi aprendendo, as evoluções, porque tem obra que não sabe do erro da outra. Então, o que a gente faz? Sim. A gente junta tudo e fala assim, Uma gente, escola, hein? tá vendo? Errou aqui. O que a gente faz para melhorar? Daí lá já tem a solução, mas aí a gente puxa deles. Ah, vamos melhorar aqui, aqui, aqui e tal. Aí depois de toda a parte cultura técnica, aí vem a parte de gestão. Uhum. Os 2 últimos anos foi 99% eu e Felipe. A gente monta mesmo, estuda, monta uma palestra, comunicação, liderança, planejamento, Lean. Nossa, daí a gente sai montando toda a parte técnica, toda a parte de gestão de obra. Como é que faz reunião de planejamento, como que pega planejamento, como que faz plano de ação, qual que é a restrição, como que faz para começar a solicitar um material e ele chegar lá no funcionário. Quem é a parte mais importante da empresa, que são os funcionários. A gente chama de a parte de Gemba, do link, tem que escutar os caras. E a gente vai falando isso para eles. E aí, teve uma época dos engenheiros que os engenheiros apresentavam trabalho. Incrível, hein? Porque vocês criaram o negócio, né? Criam. Não veio pronto. Não tinha nada Vocês pronto. criaram, foram fazendo e foi evoluindo. E daí eles apresentam trabalho, tudo. E agora, em 2023, a gente quer agora começar a aumentar. Tipo, não vai ser mais só o Felipe e o Fernando. Daí a gente, já fizemos 2 anos. Tem que puxar os outros engenheiros lá. Quantos engenheiros tem lá hoje? Cara, hoje a gente tá com 34 engenheiros. Caraca, velho. Pensei que você ia falar meia dúzia. Nada. 34 engenheiros. Então eles agora... Não sabia que era isso tanto, não. Muita gente. Sim. Hein? Agora é a vez deles. Agora eles, esse ano a gente tá... Essa é a meta. Mas assim, eles são divididos em quais setores aí? A gente tem setor de gestão, que é o gestorzão da obra, né? Que é o geral. Tem setor de planejamento, que é a pessoa que faz o levantamento, estuda o início, a gente chama de DPP, né? Desenho do processo ali, ele desenha o processo que é o quê? Ah, levantei revestimento. Tá bom, você levantou o revestimento. Tipo, a torre inteira vai usar 1.000 metros quadrados. Legal, mas 1.000 metros quadrados dá quantas caixas? Ah, dá X caixas. Tá bom, quantas caixas vai por apartamento? Ah, vai X caixas por apartamento. Aonde eu vou deixar essas caixas? Ah, vou deixar no meio da sala. Tá bom, beleza, daí essa é a primeira etapa. Daí vai para a obra. Qual que é a segunda etapa? Como é que eu subo essas caixas? Ah, cabe 50 caixas por cremalheira. Então eu tenho que subir num andar duas vezes. Como é que eu distribuo? Vou distribuir num filetinho de madeira, colocar no meio da sala, tal. Ok, beleza, distribuímos em 2 andares lá. Daí entra a terceira caixinha do DPP, que é o quê? Protótipo. Põe um funcionário lá, produz. Quantas caixas gastou? Que ele produz. Ah, gastou 11 caixas. E era para gastar 10. Olha, planejamento, dá um pulinho aqui na obra. Vai lá no apartamento. Por que você calculou 10? Por que tá 11? Mestre, olha, aqui se mudar esse... Antes da compra total? Não, a gente compra a compra total? Compra 80% e faz isso. Daí a gente estuda. Porque sempre tem um ajuste, né? Sempre tem. Só que o ajuste tem que sair no protótipo. Se sair durante a obra, aí você se perde. A gente faz isso. Se perde até assim. Tem piso que já vi acontecer, saiu de linha.
papel de linha, Aí, troca putz, de lote, não. troca de... Metade do lote é 1, metade do lote é 2. Não, daí a gente Aí troca de lote também. tem reserva E técnica, tiver tem tudo. apartamento que parou no meio, se ferrou. lascou. É por isso que tem que fazer tudo essa conta, daí poxa, realmente é 11 caixas. Então tá bom, então essas caixas que estão aqui é referente a X apartamento, lote 2 é referente aos outros X apartamentos. Agora vamos pro pau. Daí a gente volta de novo. Daí depois, então, engenheiro de gestão, engenheiro de planejamento. Daí como as obras são grandes, tá tudo mais de 200 apartamentos por empreendimento, daí a gente tem um engenheiro que cuida das torres. Sim. E daí depois tem os auxiliares e o mestre, e tem agora os coordenadores também. Em 2022 a gente colocou 3 coordenadores. Um coordenador é de padrão, que a gente chama. Qual que é o padrão? Ele sabe todas as instruções de trabalho, toda a parte de qualidade da MZ3. Sim. Daí ele é o guardião, né, do padrão, assim. Sim. Daí abaixo dele tem 2 engenheiros que ficam rodando as obras vendo qualidade, a gente não gosta de falar qualidade, parece que ele vê a qualidade. Na verdade, ele vê se tá do padrão da empresa. Qualidade é a obra. É porque a qualidade, aquelas planilhas que você faz, né? Você certifica a empresa. É o padrão, na verdade. É o padrão, é. Não é qualidade. Assim, o padrão, a qualidade é a premissa do serviço. Tem que ter. Você não precisa ficar... Teoricamente, você não teria que ficar cobrando isso. Agora, o padrão da empresa, aí sim. Daí você tem que ensinar, tem que mostrar tudo. Então, tem essa parte de qualidade. Tem um engenheiro nosso, que ele é o coordenador de planejamento macro. Então, ele que faz todo o planejamento macro, ele que faz toda essa parte. E tem a outra coordenadora que dela vai na obra e vê se aquilo está acontecendo. Então, assim, do macro, era para fazer um andar por semana. Só o organograma aí já é uma loucura, né, velho? Nossa. É grande. Então, assim, do macro sai o micro. Do micro, como é que sai? Pô, será que eu precisava fazer um andar a cada 5 dias? Eu não posso descobrir no 5º dia que eu não fiz um andar. Tem que descobrir no 2º dia que eu não vou fazer um andar. Qual a ação que eu tenho que tomar? Como que eu tenho que fazer? Será que o meu ciclo tá dando certo? Daí vai, cara. Daí, assim, esse é o organograma de coordenação. Cara, bem doido, hein? Cara, assim, a gente tá lutando para ter um padrão bem criterioso. Ao longo do tempo que vocês foram construindo isso aí? Na verdade, eu tinha começado a pergunta com os treinamentos de liderança e tal. Você falou que foi lendo tal, tudo, né? Fez. E aí foram criando internamente esses treinamentos, né? Mas assim, ao modo que a empresa foi crescendo, você trouxe consultorias, tal, tudo para poder organizar a empresa, aprender também ali com grandes gestores e eles ajudarem nessa tarefa? Sim. Como que vocês construíram isso tudo? Porque eu falei, só o organograma aí já é... A gente nesses 8 anos nós focamos muito na parte técnica, parte de gestão, então tudo que tinha de estudo, a gente todas as palestras que poderia fazer em São Paulo, no Secov, no CTE, a gente se inscrevia em tudo, assim, era... Mas implantação interna, vocês tiveram equipe que foram lá fazer, organizar setor, criar MIPs, a gente MDO... Não, cara. A gente, assim, a parte de qualidade, quando a gente veio da HS, a gente veio com uma base boa. Sim. E a MVTools tinha uma base boa. Então, a parte de qualidade a gente pegou, que é toda a parte de processo mesmo do papel, da análise do serviço. Mas toda a parte de gestão, implantação e tecnologia mesmo, de tudo dessas 2 que eu falei, aí era estudo mesmo. Aí a gente contratou um cara de Lean muito bom, que geralmente... Da área da civil mesmo. Exatamente. A gente tem contratei um cara de Lean. Não, ele fez a GM, tá? Mas quando chega na obra, é outro nível. Coisa. E quando a gente contratou esse cara, aí Luiz Sérgio Conte, ele chama. Sensacional. O cara, ele sabe da obra. Não, ele é de São Paulo. E daí a gente contratou Alexandre Brits, daí começou a contratar um monte de consultor bom, e daí a gente começou a ver, poxa, vamos visitar a obra, vamos ver, o que você faz diferente, por que você faz isso, por que a outra empresa faz desse jeito. Daí com esses consultores, a gente pegou e falou assim, poxa,
a gente aprendeu isso, vamos mudar isso, dá para melhorar isso. Começou a ler norma, começou a fazer estudo dentro da porque é Convap. importante, porque às vezes também vem um consultor e você paga ali a consultoria e tal, tudo, mas ele encurta um caminho ali que você teria que bater a cabeça muito ou talvez não chegaria até aquele atalho ali, né? Não adianta, acho que assim... Você precisa buscar. Se não estudar, não buscar, você não vê melhoria. Porque às vezes a gente fica assim, não... Eu falo assim, a gente nunca pode se comparar com nada. Porque se você se comparar com nada... Se você se comparar com uma pessoa pior que você, ou uma empresa teoricamente pior que você, você não, tô num nível que não preciso. Não, na verdade, você sempre precisa. Sim. Então, você ficar assim, não. Ou aquele assim, nossa, não tô tendo tempo mais para nada. Eu tô trabalhando tanto que eu não tô buscando tecnologia. Nossa, eu não tô conseguindo pegar nenhuma consultoria, nada. Daí você fala assim, mas é isso mesmo que você vai fazer? Tipo, você vai ficar nessa bolha quanto tempo? Aquela corrida do rato ali, né? E foi engraçado, no final do ano, esse ano mesmo, faz uns 3, 4 meses atrás, eu e o Felipe conversando, fazendo curso. Daí o Felipe começou um mestrado agora também. Daí, tipo, tudo doido. Eu vou começar uma pós ano que vem. Daí Você? Eu vou. Qual que é o... Lá na Unesp, lá na TGP, Tecnologia e Gestão da Produção. É os caras, assim, top, professor. São Paulo? Segunda e quarta pra São Toda Paulo. semana? Toda semana. Cara, eu ia terça e quinta. Quando era quarta-feira eu já tava morto. Não, morre. Meu. Não, eu fui, você tem que sair 2 daqui. anos, cara, eu fiz isso. Não, é 2 anos. Bem cansativo. Você tem que sair daqui 4 horas, 4h30, 5 horas. E aonde eu fazia era lá do outro lado de São Paulo. Aí eu, pegava Tietê, depois pegava Pinheiros. Eu tô carregando 2 coordenadores comigo ainda. 2 coordenadores lá dentro do C3. A direção. A direção, porque não tem jeito. Nossa, cansativo mesmo. Não, daí a gente falou assim, não, como a gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, é melhor a gente parar um pouco, tal. Daí o Felipe pegou o CTE ofereceu um curso pra gente conhecer de Lean. E daí a gente falou assim, poxa, tipo, beleza, que teve o Conte, a gente conseguiu padronizar, enraizar muita coisa, mas tipo, tem coisa também que não enraizou. Sim. Então, assim, é a mesma coisa, é sistema de computador. Aquele assim, tem 100%, mas você só usa 60%. Então, aconteceu a mesma coisa. Pô, tinha mais coisa pra gente implantar. Daí a gente contratou. Outro dia teve uma psicóloga aqui, ela falou que o conhecimento não é tudo. Você tem que ter o conhecimento que você vai aprender ali, o cara vai te ensinar, ou numa pós-graduação. Depois você tem que ter a prática, né? Aí depois que você tem o conhecimento, a prática, e aí você começa a executar, você vai ter a sabedoria, você vai saber fazer. Exatamente. Né? Então, putz. Aí o que a gente fez? Antes, eu e o Felipe estavam envolvidos nesse Lean. Que foi o primeiro. Daí agora a gente contratou um outro, na mesma base, que vai pegar outras construtoras, tudo, são construtoras grandes também. Então, São Paulo, assim, construtora que constrói no Brasil inteiro, tem algumas. E a gente vai trocar ideia e vai implantar. Só que agora, eu e o Felipe não vai ficar mais junto com todo mundo. A gente ficou fora do pacote. Então, a gente colocou pessoas, coordenadores e engenheiros nesse pacote para eles desenvolverem o Lean. Sim. Porque então não vai ser aquele negócio, tem que fazer, não sei o que, tal. É que senão você tem que ficar falando para as coisas acontecerem. Então a gente entendeu assim, poxa, nós temos uma equipe capacitada, nós precisamos disso, e eles que têm que entender que precisa disso. Eles têm que olhar no olho de cada um e falar assim, ó, mais fácil esse, com esse, com esse. Então a gente também está implantando isso. Então assim, é o que você falou, agora está na hora, tem que aplicar. Não adianta a gente só ficar, estuda, então agora está na hora de aplicar. Show de bola. Cara, bom, grandes desafios, todo dia. Mas assim, conta alguma coisa que você se lembre. Assim, a gente sempre trabalhou para a maioria das obras para a Vitus e alguns outros incorporadores, né? E a gente tá foi um desafio bom, porque a gente chegou uma hora que a gente falou assim, não vamos mais ficar abrindo tanto orçamento para o mercado. Vamos com calma, vamos aprender, vamos ficar bom em construção, vamos implantar o que tem que implantar.
E daí depois a gente É que de repente não é esse o analisa de caminho, novo. né? Daí falou assim, poxa, daí a gente Não consegue você, ó, pegar todas as obras que aparecer. Não tem, não dá, né? tem Daí lógica. a gente falou assim, pô, vamos analisar de novo o mercado, vamos ver como é que o mercado tá. E sempre o pessoal pergunta, pô, quer construir tal obra? Pô, por que você não orça tal obra? Por que você não faz tal obra? Muita gente deve te ligar também. Muita gente. Você deve. Daí a gente direciona, fala, ó, não dá, olha, faz com esse, ó, precisar de ajuda eu vou aqui e tal. Tem um cara, Nelson da Cetel, cara amigão, assim. Ele falou assim, poxa, tá sabendo que a Montante vai voltar a construir e tal? Eu falei, eu vi mesmo, ali na rua do escritório nosso e tal. Ah, beleza. E passou. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu tava almoçando com o Felipe, falei, poxa, o Nelson falou que a Montante vai voltar a construir, sabe onde? Ali, na rua do nosso... Pô, legal, tal. E passou. Daí o Nelson me O encontrou escritório de novo. vocês é aqui no Aquários, né? NWT. Aham. Ah, sei. É, Na rua ali, né? foi. Daí eu peguei e falei assim, poxa, legal. Daí passou. O Felipe falou, pô, aquele negócio da Montante. Você conhecia alguém de lá da Montante? Não conheci ninguém. Eu liguei pro Nelson. Falei, ô Nelson, cara, eu vou passar o seu número pro dono e ele te liga. E aí o cara me ligou. Daí, Da falei construtora assim, ou. Da construtora, dono da Montante. Me ligou, daí falou, precisa... Pô, Que dá é um pulo aqui. Lá tem o Paulo Cunha, né? Paulo Fernandes, tem o Luiz também. Eu converso muito com o Luiz. Daí o Luiz pegou, me chamou, tal, a gente, nossa, conversou pra caramba, daí eu entendi a cultura da empresa, tal, porque você fica meio assim, né? Tipo, poxa, né? O outro incorporador, como é que é, tudo. Daí eu fui entendendo a cultura da empresa, conheci os sócios, tá? Chamei o Felipe pra ir lá, o André, daí todo mundo conversou, gostou pra caramba, daí a gente começou a orçar. E pra mim foi um desafio bom, porque esse foi uma obra que eu peguei de cabo a rabo. Eu fiz o estudo do projeto. Nossa, só para orçar é a obra é muito grande. E daí o Felipe foi me dando gerenciamento. Então ele vai para esse lado. Já pensou nisso, fez isso. Vocês mesmos fazem o orçamento A gente faz o orçamento, incorporador? não, é que geralmente assim, o Felipe faz, daí o Felipe vem e fala assim, gente, pensei nisso, ó, o que vocês acham disso? Olha, tô pensando nisso. Vocês usam algum sistema para fazer? Nada. É estudo No só Excelzão mesmo? Excelzão mesmo. Vixe. Legal. Assim, e o banco de dados das outras obras, né? Claro. A gente criou um banco de dados. Né? Conhecimento bom, já né? agregado ali em tudo que já foi feito. Sim. Daí eu peguei e falei Mas assim, essa do conhecimento também, quando tem aquela alta do preço do aço, às vezes o conhecimento... É que a Mas o material é do cliente também, né? Mas o cliente também, nossa, tem um preço de venda ali que ele fica... É que a Convap, represado, né? ela dá um suporte muito bom pra gente, né? Uhum. Porque, assim, lá tá as construtoras que mais constroem. Então, qualquer coisa ali, um grita pro outro. Ó, vai dar spa, ó, tá sabendo disso, ó, não sei o quê. Uhum. Daí, solta notícia, vê tudo. Então, tá... O grupo lá... Um grupo tá bem informado, bem informado. Aí, ele pegou e começou a gerenciar só isso. Falou, vem pra cá, vai pra lá... Cuidado com isso, faz isso. Daí tinha coisa que eu não concordava. Daí eu falei, não, isso eu não concordo. Ah, você é teimoso, não sei o quê. E vai. Aquilo foi para mim um desafio enorme. Porque eu falei, caramba, olha o tamanho da obra, olha o tamanho da incorporadora. É uma torre, ele é 12. São 2 torres, são 216 apartamentos. Assim, é enorme. Enorme. São 53 mil metros quadrados de obra. Você tem ideia? O outro próximo desafio que eu vou comentar tem 59. Então, assim, é bem próximo ali. Sim. Daí eu peguei... E eu toquei tudo, assim. Aí, quando fechou o contrato, quando lá já saiu da fundação lá? Eu vi que eles estavam na escavação, né? A gente já fez a escavação de uma boa parte, já fez a contenção de uma boa parte, já fez toda a fundação da torre. E agora tá nos blocos, essa semana começa a subir arranque de pilar. É o Solo Trate que tá fazendo lá o... Não é, lá a contenção é sistema, aquele pranchamento. Perfil e prancha. Então, assim... Entendi. A gente mesmo que tá fazendo lá. Beleza. Daí, quando foi fechar o contrato, eu falei, Felipe, acho que eu consegui. Vamos fechar o contrato, cara. Daí isso na ligação, né? Que eu saí da reunião, falei, Felipe, eu acho que eu consegui. Vai dar certo, os caras estão gostando e tal. Legal. Ele, pô, parabéns, que legal, tal. Pô, que legal, não sei o quê.
Daí eu falei, pô, que legal, Felipe. Daí no dia de fechar o contrato, daí eu chamei o Felipe, o André, tudo. Daí eles foram lá, o Felipe já tinha conhecido antes e tal. Mas aí foi legal, porque foi um momento ímpar mesmo. Tipo, a gente tira foto e conversa e fala. Daí sai um pouco daquela pressão, né? Sim. E hoje, assim... E quando você chega com uma proposta para o cliente, você ainda não fez o orçamento da obra. Você vai dar um... Como que funciona não, isso, cara? a gente faz preço fechado de mão de obra. Nossa senhora. E se você fizer aquela planilha que tem 10 mil linhas e fala assim, não fechou o negócio. Não fechou. Perdido, né? Perdido. Perdido assim, perdido, né? Mas serviu de conhecimento, daí troca ideia, tudo. Mas aí daí a gente foi lá, assinou. Por isso que não dá pra ficar fazendo todo dia também, não né? dá. E assim, tem condição, cara. Cada incorporador é de um jeito, mas eu tô bem contente, assim. Acho que a gente tá hoje com incorporadores, tudo sem palavras, né? Tipo, já faz parte, parceiro ali, parte né? da família, já a família já não tem, tá enraizado já. A gente fala que virou uma só, assim, de tão certo que dá, assim. É uma comunicação muito boa ali. Então, e agora a montante também. E então esse foi um desafio para mim e para MZ3, né? Que começou de novo, né? A gente começou com mais incorporador. E daí tem um outro desafio agora, né? Que é ali do lado do Colinas, que é o Kingdom. E ano que vem a gente começa ali. Então você falou de consultoria, de aprendizado, a gente contratou mais um consultor só específico para aquela obra. Para cuidar, só assim, Product Time. Chama o Product Time, né? Chama do Biraci, o professor também, o cara é fantástico. E ele tá ajudando a gente na parte de logística, aquela obra é enorme, né? Assim, pô, cremalheira, esse é o grua. 59 que você falou? Esse é 59, que é o maior prédio, né, de São José. Então, ali lá vai ser o maior? Quantos andares? Lá estão 34 andares. Assim, é muito grande, muito grande. Uma obra, assim, é de respeito mesmo. Tem subsolo lá? É de sobresolo, né? Porque eu perguntei por quê. Tem um riozinho que passa do lado ali, não, né? Ali Aí eu falei, putz. Não, ali porque aí fica ruim, né? Tem que fazer aquelas fundações abaixo do nível. Nossa, aí é B.O. Mas, assim, lá tem um monte de pesquisa. Tipo, não é um empreendimento comum, não. Assim, tu tem que ver vento. Tem todos os cuidados que o empreendimento tem ali. Tem um cuidado maior, assim. E a gente contratou esse cara para ajudar a gente em logística, pra você ver. A gente construiu pra caramba, os nossos prédios são enormes, então não tem, é xícara vazia mesmo. Pegar e falar assim, ó, e aí? O que é melhor? Uma grua? É melhor? Uma grua, uma cremalheira, duas cremalheiras, duas mini grua, por onde que entra, por onde que sai. A gente discute mesmo com o cara, ó, logística, né? Aqui, logística, ó, que hora que desce cremalheira, como é que faz? E lá é concreto armado, pela altura, né? Concreto armado. Sim. Então... É aço chegando todo dia, né? Então, imagina o tamanho daquela obra. Então, assim, tem aquele tamanho de stand de vendas ali, que é lindo, tá bem bonito. O stand, ele vai ficar lá... Vai ficar lá até o fim? Até a gente empurrar ele e falar, pelo amor de Deus, tira ele daí que a gente precisa acabar. Não, o stand fica lá, assim, fiz lá. Fantástico o stand. Tipo, é um stand diferenciado mesmo. É bem legal. Sala de experiência. Eu não fui porque eu não ia comprar um apartamento, mas... Tem que ir lá visitar, o pessoal assim, super bem. Assim, tem sala de experiência, tem o decorado. Nossa, tá bem... Tá diferente. Vale a pena. Aí, tem aquele desafio, que é um desafio bem... Para a nossa 23 maior aí. obra. Essas 6 obras que vocês estão fazendo já vão... Estão fase final ou elas continuam agora para 23? Esse ano nós entregamos, né, uma obra. Ano passado a gente entregou... esse ano a gente entregou vai entregar 2 obras. Então, as 2 que estão no segundo semestre, né? Pensando só no segundo semestre. A gente entregou 2 obras. Uma está entregando agora, esse mês. Ano que vem tem só uma obra para entregar. Daí 2024 já tem 2 obras para entregar. Então a gente... É de 2 a 3 obras por ano que a gente está entregando. Só ano que vem que dá uma aliviada, que é uma só. Mas é que as obras são grandes, né, Lúcio? Grande. Você pega assim, não tem mais obra. Geralmente 36 meses ali?
Então, esse é o outro desafio. A gente não tem obra 36, a gente tem obra de 24, 27. Aquelas obras 2 torres, é 27 meses. É 37. Não? Não. E, rapaz, é rápido, hein? É rápido. Então, assim, Rápido mesmo. a gente tava conversando com esse consultor, que é do Kindle, né? Ali do lado do Colinas. Ele fez todo o estudo e a gente fez o nosso estudo. Quando chegou, ele falou, X meses para entregar. Quem? Porque o consultor, o consultor. Como ele analisa tudo, ele tenta enxugar prazo, né? Sim. Fala assim, não, essa obra aqui vocês conseguem entregar em X meses. Ele falou, mas esse prazo já tá no cliente, a gente precisa entregar nesse tempo mesmo. Não tem brincadeira, não. Ele falou, caramba, vocês já precisam entregar nesse prazo. Eu achei que eu tava adiantando a obra de vocês. Então a gente tem um trabalho bem árduo para fazer, né, tal. Eu falei, não tem jeito. Os nossos prazos são desafiadores, assim, é bem puxado mesmo. Então, nossa, esse tempo que chove todo dia, cara. Porque assim, quando você tá numa obra, numa produção grande, pô, é laje toda semana, né? Toda e semana. aí, pô, chove todo dia, 1 dia, 2 dias ali, choveu 3 dias. E como é que fica a produção daqueles 5 dias que você tem que fazer uma laje? Tudo atrapalha, né? E assim... Você faz, geralmente é uma laje por semana? Uma laje por semana. Assim, alvenaria de estrutural, a gente quer uma laje a cada 4 dias. Esse é o nosso ciclo. E alvenaria de concreto armado, uma laje a cada 6 dias. Então... Mas a alvenaria... agora eu fiquei curioso, tá? Porque... A gente, na construtora lá, fazia um lado a alvenaria, aí tinha outra equipe montando a laje. Isso. Aí o pessoal terminava, aí o pessoal vinha montar a laje e fazia lá. Né? Então fazia, a cada 5 dias, fazia meia laje e meia alvenaria, né? Não, é que lá são 2 torres, né? Alvenaria estrutural. Então o cara, a alvenaria estrutural tá aqui. Mas a mesma, tem uma equipe de laje e uma equipe de alvenaria que fica trocando de lado. O cara da laje tem 4 dias para fazer aqui. Esse cara tem 4 dias para fazer aqui. Concretou, ele vem para cá e esse cara 4 dias também. É a mesma coisa. Então tá... Fica boa essa logística. Dá 7 lajes, né, por mês. Então, assim, imagina, você tá num lugar... lá fazia uma semana, né? Não fazia em 4 dias aí. A gente já chegou a fazer... Mas trabalha no sábado lá? Não. A gente chegou a fazer em 3 dias, já. Na época da implantação do Lean, a gente conseguiu em 3. Só que daí depois, assim, tem toda uma logística, né? A grua tem que atender 100% do pavimento, tal. Então tem lugar... porque o bloco, se ele tiver que transportar ali, já então, era. Teve uma obra que a grua... Primeiro dia, geralmente, 80%. Os caras só ficam levando bloco, né? Só leva... No dia seguinte, o cara começar a fazer. Sim. Então tem que ter um planejamento muito certo e a logística tem que atender. Então teve obra que a grua atendeu 80% do pavimento. Caminhão de bloco, daí assim... faz fila na porta, né? Não, daí não dava. Então, esse de atrasar concreto hoje em dia por causa de 6 obras, é complicado. Porque, não consegui concretar hoje porque choveu. Amanhã eu tenho concreto em outra obra. Vocês já tiveram problema com concreto? Em que sentido? De atraso? Qual deles, né? Qual o problema? Qual o problema, né? Não, da resistência mesmo. Já tivemos, já. Acontece, né? Acontece. Teve que demolir alguma laje alguma vez? Não. Teve, assim, pouco problema, se for pensar. Sim. Mas... que bom, né? Isso é uma porque também já é construtora, já tem toda a análise ali e tal, tudo. A gente... Cara, um dia desses, um cliente fez uma laje no Alphaville e o concreto não endureceu, cara. Não endureceu. Ficou tipo uma farofa assim ali. Acontece. Acho que aconteceu alguma coisa ali na hora da concretagem, vazou alguma coisa a mais ali. Acontece. Mas assim... Teve que demolir lá. Tem fornecedor... Foi o único caso, assim, mas... Você lembra, Não tinha como nem reforçar. Cara, eu falei, não, pode tirar tudo. Tira tudo. Vamos comprar outra laje, outra ferragem. A ela entende isso, né? Ela fala, realmente, foi meu, eu vou ressarcir tudo, fica tranquilo. Não, foi... aconteceu tudo e a concreteira refez tal, tudo. A gente faz uma análise bem legal do concreto, porque o nosso banco de dados, ele é meio que eterno, assim. Então, você pega concretora X, daí ela atinge 70% em quantos dias? E daí ela atinge 100% em quantos dias? Ou ela atinge 105% em quantos dias? O 105, ele é num nível linear ou ele fica
tipo, igual serrote. Pô, igual serrote dá medo. Não, a concreteira atinge 120%. Isso também é ruim. Porque daí depois ela atinge 100 e tal, daí fica. Daí tem concreteira em São José que, assim, ela atinge mesmo 100% e ela é linear, assim. Não é que fica igual serrote. Então você começa a entender a concreteira e confiar É que ela mais chega nela. ali e depois, ao longo dos anos, ela tem um pouquinho, ele sobe um pouquinho, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, nos 28 dias ali, ela chega e você acompanha. Daí você começa a confiar mais na concreteira. Sim. Mas, de novo, os problemas de concreto, de transporte, de obra, tudo é gestão. Se não tiver gestão e logística, o caminhão atrasa, tudo. Então, assim, esses dias eu fiz um concreto que era no sábado, era 300 e poucos metros cúbicos. Falei, pô, vou fazer no sábado bem cedinho, porque não tem ninguém na rua, não vai ter trânsito, tinha 10 caminhões só para mim, a concretagem atrasou. Então, assim, teve erro da obra, teve erro de logística, teve tudo. Então, tinha todo o material, todo o suporte, mas a logística, tanto da obra quanto da concreteira, se embananou tudo e atrasou a concretagem. Poxa, daí atrasou no sábado, é sacanagem, né? Daí tudo tem problema. A gente tem que se virar com tudo. Não tem jeito. Beleza. Cara, show de bola, hein? Muita história, muita coisa bacana aí, né? Bastante aprendizado vocês tiveram aí, muito estudo também, né? Uma empresa que se preocupa aí com aprender e sempre estar melhorando aí. Parabéns aí também ao Filipão, né? Que é o cara é o... Cara. É o cara, né? É o cara. Show de bola. Vamos trazer ele para bater um papo. Cara, muito legal, cara. Parabéns aí para você. Aproveita aí o momento para você agradecer seus parceiros, seus sócios, né? E é isso aí. É isso. Beleza? Valeu, Luciano. Quero agradecer o convite aí. Agradecer aos meus parceiros mesmo. Parceiro de obra aí. Todos os nossos funcionários que nos aguenta aí, os líderes que estão sempre à disposição para melhorar, a parte da obra, dos incorporadores, Felipe, André, tamo junto. Acho que 2023 vai ser um ano melhor ainda. A meta é sempre ter um ano melhor que o outro, então esse ano a gente teve ano bem turbulento, né, Lúcio? Guerra, Covid, teve tudo. Cara, mas parece que cada ano mais coisas... A vida vai ficando mais complexa, mais difícil sempre. Mais corrida, né? Então, sim, não pode reclamar, né? A gente tem tudo para dar certo, tem saúde. A gente tá trabalhando bastante, tá bom já, né? Oportunidade de saúde é o principal. O resto a gente se vira. Mas é isso. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. Eu fico à disposição aí. Show de bola. Tava esquecendo de um detalhe aqui, quase que eu passei em branco aqui, isso. Vou fazer uma leitura aqui do Fernando Beraldo. Aí, surpresa. Surpresa. Beleza. Fernando estudou em colégio estadual, lá de Jacareí, né? No primeiro ano já começou um trabalho ali, fazia lanche, tal, numa lanchonete, entregava lanche e se dedicava ao que fazia ali na função, né? Depois ele conseguiu um trabalho de office boy na HS Tressolde. Passou lá por várias funções, auxiliar administrativo, contabilidade, suprimentos, fez de tudo um pouco lá, né? Na HS. E foi estudar logística. É logística? Isso. E aí, você fez um projeto de reciclagem lá, que foi super legal, contou essa história aí. Muito bacana, o pessoal da HS lá também curtiu o projeto, aceitou, né? E pela sua proatividade, o pessoal apoiou ali você, né? Durante a sua faculdade também, que você falou que, não tinha condição de pagar a faculdade e tal, tudo. E depois que você se formou, você já estava ali na construtora, né? E foi fazer engenharia. E o pessoal deu aquela força de novo, né, cara? De novo. Nossa, a galera foi lá e propôs, né, te ajudar aí na faculdade de engenharia, né? Teve até a oportunidade de trabalhar em São Paulo, foi lá e
pessoal ficou bicudinho, tal, tudo, rolou ali uma coisa, uma estranheza ali, tal. E depois que você fez a faculdade, teve um momento que você acabou se desligando da Tressolde e foi trabalhar lá com o primo lá, né? O Thiago Beraldo. Isso. E o Gordo. E você ali era a última opção, né? Mas aí não tinha dado certo no emprego lá em São Paulo. Foi lá com o Thiago Beraldo e o Gordo lá na Souza Anselmo. E também foi um desafio bem grande lá, né, cara? Nossa, fazia de tudo, né? Desde manutenção em apartamento, tocar obra e... Nossa, é muito trabalho, né? É muito trabalho mesmo. E você conhecia o André da faculdade e vocês se conheceram na HS, né? Na HS. Na HS. E aí também, depois de um tempo, eles quiseram montar aí uma construtora. Me lembro até da época que você me contou, né? Pô, tô começando uma construtora aí com os amigos, tal, tudo. E chamaram você para participar ali da MZ3 Engenharia, né? Exato. Felipe, o André Rafael. e o Rafael e o Fernando, né? MZ4, na verdade, né? 3 irmãos e um adotivo. Eu falei para ele que o MZ é do Manza aqui, ó. Manzano, né? Ele é Manzano. Eu sou Manzanete. Eles são Manzano. Beleza. E eles tinham ali um incorporador, né? Que é o grande cliente até hoje, que é a Vituso. Parceiro, né? Quase que um sócio ali, né? Já tá. E aí vocês começaram ali naquela empresa com muito trabalho, né? Um líder visionário aí, que foi o Felipe, que você falou bastante dele, um cara que lê muito, um cara que veio de uma faculdade, estava fora, tal, tudo, trouxe uma expertise desde a HS ali, né? Ele estava lá na HS, ele era um líder, você aprendeu bastante com ele ali, né? E vocês começaram ali na MZ3 e, poxa, aquele negócio deu certo. Vocês fizeram um empreendimento, 2 foram fazendo, estão aí há 8 anos no mercado, já fizeram trocentos empreendimentos. Eu acho que esse número aí eu achei baixo, então, pelo que você falou aí, entendeu? A gente tá fazendo uma linha de tempo com todos os empreendimentos, eu te mostro depois. Legal. Show de bola. E vocês criaram ali na MZ3, né? Um lance que vocês começaram a valorizar as pessoas, dar ali toda sexta-feira ali uma orientação, né? E, pô, várias coisas e cuidar das pessoas, né? E as pessoas acreditarem na empresa, terem confiança ali na onde trabalham, tal, tudo. E as coisas correrem de forma bacana dentro da empresa ali. Tem 33 engenheiros lá na empresa. Esse número é cabalístico. É cabalístico. Cara, enorme, hein? Show de bola, cara. Parabéns aí por todo o trabalho aí da MZ3. Parabéns pelo Fernando Beraldo aí também. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Que venham muito mais anos e muito mais obras aí para vocês. Beleza? Daqui uns 5 anos a gente converge de novo, a gente mostra a evolução aí com certeza. Minha, sua. Nem precisa demorar tanto. 5 anos é muito tempo, vai ter muita história para contar. Mas beleza. Beleza. Show de bola. Valeu, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo episódio do ManzaCast. Um abraço.